O homem gritou quando um enorme corte apareceu na parte superior do seu corpo. Isso quebrou toda a sua defesa e causou grandes danos a ele. Ele olhou para Souta com uma expressão aterrorizada. Seu instinto estava gritando para ele fugir. A sede de sangue escorrendo do corpo deste monstro o enraizou no local. Souta chegou na frente desse homem. Ele desceu a espada Vajra com toda a sua força. Relâmpagos negros e energia de cor carmesim rolaram ao redor da lâmina antes que ela avançasse, lançando uma enorme lâmina de energia. Ele não! Vê, você não pode! O homem gritou enquanto olhava para a lâmina. No momento seguinte, a enorme lâmina de energia pousou em seu corpo. Ela o jogou a várias centenas de metros de distância, deixando um rastro de relâmpagos negros e sangue. Um corte enorme podia ser visto em suas bochechas até o estômago. Seus ossos e órgãos internos eram visíveis e aparentemente recebeu danos. Ele foi pego de surpresa e isso levou à sua condição atual. Souta estava prestes a balançar sua espada mais uma vez quando veias e músculos em seu braço direito explodiram. Tinha chegado ao seu limite. Ele exalou quando virou a cabeça para o teto em ruínas. A aura viciosa ao redor de seu corpo havia desaparecido. O modo alma de sangue e unificação em Yang foram desativados e seu corpo voltou à sua estatura normal. Depois de saber que os orbes do monstro ainda estavam aqui, ele deu um suspiro de alívio. Ele tinha um total de 11 orbes de monstros no quinto estágio e ele só drenou 2. Então ele ainda tem 9 orbes restantes. Ele trouxe apenas 4 orbes de monstros no quinto estágio nesta missão e deixou o resto em sua base. Quanto ao resto dos orbes de monstros no terceiro estágio, Yuko e Doranjan os usariam em seu treinamento. Ele se virou e descobriu que os 2 inimigos restantes estavam acabados. Os líderes de esquadrão trabalharam juntos para derrotar aqueles 2. Embora não tivessem habilidades de regeneração como ele, ainda eram potências na segunda e terceira algema. Finalmente, depois de 1 minuto, Souta conseguiu mover o braço mais uma vez. Ele olhou para a espada Vajra em sua mão e jogou a espada no homem, o pregando diretamente no chão. Ele se aproximou do homem e puxou a espada. Então, ele notou algo estranho. Ele estendeu a mão e moveu a camisa do homem para o lado. Uma tatuagem de um machado vermelho e uma flor rosa se refletia em seus olhos. Isso! Eles não são da Associação Matéria Vermelha. Depois de um pensamento cuidadoso, ele achou isso normal. Este homem deveria ser um espião de outra organização como a do Reino Fone. O líder da Associação da Matéria Vermelha deveria saber desse fato, mas simplesmente os deixou em paz. É impossível não notar todos os espiões. Líder de esquadrão Souta. Souta virou a cabeça quando alguém o chamou. Ele descobriu que era um dos líderes de esquadrão do quarto conjunto. O braço esquerdo deste guerreiro estava faltando, sua armadura estava cheia de rachaduras e sangue escorria de seu corpo. Olhando para a condição deste líder de esquadrão, Souta ficou feliz por ter um parasita devorador de essência em seu corpo. O que foi? Ele perguntou. Aquela garota. Não podemos salvá-la. Ela o chamou de irmão, então você deve conhecê-la. O líder de esquadrão disse enquanto apontava para Airi. Ele balançou a cabeça com um olhar triste e continuou. Aquela garota mostrou uma forte força de vontade condizente com um verdadeiro guerreiro. Infelizmente, não temos como dar os primeiros socorros ou poções aqui. Caramba! Souta amaldiçoou enquanto caminhava com passos pesados. Ele se aproximou da garota chamada Airi. Um dos guerreiros olhou para Souta. Ele balançou a cabeça e disse, ela queria dar isso para você. Souta olhou fixamente para o manto da unidade das chamas. Uma sensação desconfortável crescia em seu coração e ele não conseguia descrevê-la. Ele suspirou quando se agachou e segurou sua mão delicada e macia. Ele podia sentir que ela ainda estava respirando, mas estava diminuindo. Seus órgãos foram gravemente danificados. E irmão? Você? Airi disse em voz baixa. Sua visão estava em branco, então ela não conseguia ver a figura de Souta, mas ela ainda conseguia se lembrar dessa mão. A mão que a ajudou quando ela estava em desespero. Sim, estou aqui, disse Souta enquanto abaixava a cabeça.
Ele estava quebrando a cabeça tentando encontrar uma maneira de salvar essa garota. Seu corpo estava muito fraco, então transferir um parasita só consumiria sua vitalidade. Quanto às poções, o quarto conjunto não tinha mais nenhuma. Afinal, ajudaram milhões de civis das 3 nações e os civis gravemente feridos receberam poções. Eles não tinham suprimento suficiente, pois ninguém esperava que houvesse muitos civis neste lugar. Ninguém sabia sobre o mundo subterrâneo escondido abaixo do Lago dos Reflexos. Eles só pensavam que era uma ruína antiga. Oh, obrigada, por nos salvar, Airi disse antes de dar seu último suspiro. Solta segurou a mão dela com força enquanto cerrava os dentes. Ele raramente salvava pessoas por conta própria sem alguma missão do sistema, mas falhou. Ele falhou que não podia garantir a segurança dela. Ele cuidadosamente abaixou a mão dela antes de pegar o manto da unidade das chamas. Ele o vestiu e então olhou para cima. Ele olhou para a pequena alma no ar e abriu um sorriso gentil. Obrigado. Eu nunca vou te esquecer. Ele disse do fundo do coração. Foi graças a Airi que o foco dos 3 inimigos foi desviado. Se não fosse por ela, os guerreiros não teriam a oportunidade de lançar um ataque. Machado Escarlate, filhos da puta. Machado Escarlate. A organização do homem que ele acabou de matar. Ele os destruiria completamente mais tarde e rasgaria seus corpos. Solta. Acalme-se. Não deixe seus instintos consumirem você. Saia o avisou. A voz dela estava cheia de vigilância enquanto reverberava em sua cabeça. Argue. Solta cerrou os dentes enquanto cortava com força a mão direita. A aura do monstro no 5º estágio antes quase destruiu seus sentidos e agora que isso aconteceu era difícil controlar suas emoções. Ele ia perder a cabeça nesse ritmo. Ele se tornaria o mesmo que aqueles monstros da Horda. Uma criatura irracional que não pararia a menos que fossem mortos. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele não queria perder sua racionalidade. Ei! Líder de esquadrão solta! O que você está fazendo? Os líderes de esquadrão ficaram estupefatos quando viram cortar a mão. Eles não conseguiam entender o que ele estava tentando fazer cortando sua mão. Solta olhou para eles com uma cara horrorizada e disse, Uf! Não se preocupe. Estou apenas me controlando. Você sabe. O efeito daquele monstro no 5º estágio, tenho medo de que eu me junte. A horda de monstros, de repente, ele ouviu um som ensurdecedor em sua mente. Isso fez seu rosto se distorcer quando ele caiu de joelhos. Ele estava pálido e entendeu o que havia acontecido agora. Ele olhou para seu corpo e notou que a regeneração havia parado. A rainha parasita atingiu seu limite e não podia mais curar suas feridas. É ruim. Pelo menos, o parasita fechou todas as feridas com risco de vida. Elas não estão totalmente curadas, mas não ameaçam minha vida. Ele disse interiormente. Os líderes de esquadrão esqueceram totalmente que ele era um monstro. Suas ações e maneirismos eram diferentes de outros monstros, então subconscientemente pensaram que ele era um demi-humano. Se não fosse o Feron que permanecia na atmosfera e a aparência de sua forma de liberação, eles não acreditariam que Solta era um monstro. Esta menina. Vamos enterrá-la como uma verdadeira guerreira. Sim, eu sou grato a ela. Solta sorriu gentilmente enquanto acariciava a cabeça de Airi. Nesta vida, ela foi uma das pessoas que ganhou seu respeito. Mesmo sendo fraca, ela ainda enfrentou seu medo sem olhar para trás. Bum! De repente, todos viraram a cabeça quando ouviram um estrondo na Arangrade. Vandaal! Avron! Uma onda de choque em forma de anel explodiu quando 2 figuras colidiram. Esses 2 eram Vandal e Avron. O capitão-chefe do 3º conjunto e o fundador da Associação da Matéria Vermelha. Ambos eram amigos de infância, mas estavam lutando até a morte neste momento. Os descendentes dos deuses não se importavam conosco. Eles estão encobrindo todos os crimes que cometeram. Os deuses nem nos ajudaram em nada. Avron rugiu enquanto lançava uma série de socos. Avron! Você está cego pela sua raiva.
Vandal gritou enquanto tentava bloquear todos os socos de Avron. Ambos estavam no limite. Seus ataques não eram tão poderosos quanto antes, mas ainda eram suficientes para desmantelar qualquer especialista no reino da terceira algema.